Rodrigo Oliveira, o que tu traz aí? Pedro, tenho vários bastidores e informações a respeito dos treinos de Roger Machado e da preparação do Inter para o jogo contra o Vasco da Gama. Opa! Há uma preocupação no meio-campo, por 2 motivos. Primeiro, porque hoje o Thiago Maia sentiu dores musculares, deixou o treino mais cedo e será submetido a exame de imagem. Passa a ser dúvida para o jogo contra o Vasco. Thiago Maia. O Bruno Henrique foi quem entrou na vaga dele no treino. Segundo ponto, o Fernando está recuperado de lesão, mas quem vem treinando é o Rômulo. O técnico Roger Machado tem uma certa cautela no retorno do Fernando, que está voltando de lesão. Ainda haverá treinos amanhã e quarta, mas hoje a tendência é de que o Fernando comece no banco, com o Rômulo jogando ao lado ou do Thiago Maia ou do Bruno Henrique na partida contra o Vasco na quinta-feira. O início de meio campo do Grenal, Rômulo e Bruno Henrique. Rômulo e Bruno Henrique. Não poderia ser uma combinação assim, Fernando mais posicionado, joga quando estiver Thiago Maia, que tem mais intensidade, e Rômulo, que tem mais intensidade, joga com Bruno Henrique, que tem menos intensidade. É uma possibilidade. Obrigado, é uma Rodrigo. possibilidade. Faz sentido. O que não surpreende vindo de ti Quem como foi o melhor analista. professor que tu teve? Um dos melhores, um dos melhores que tu tiveste na tua carreira como estudante de jornalismo. Vocês querem que a gente saia? Podem ficar sozinhos. 2006, curso de jornalismo esportivo na PUC, ministrado por Leonardo Oliveira e Alexandre Pretzel. Eu era um dos alunos. Olha que Lições pra vida. informação O importante. título era O Que Não Fazer. O Eduardo Mala, lá de Guaíba, aquele que botou no ar outro dia, me imitando. Verdade. Aquele que tu imita. Eu imito, um pau gordinho, espetáculo dele. Pão Santa Massa! Tá, ele manda dizer o seguinte: até é melhor ver a Keke aí do que aquele careca do CCD. Tadinho do CCD. Tá? Então, CCD, tu também tá sem moral aqui. Grande beijo, Beijo pro Eduardo. Vamos lá. E o Bruno Tabata, ele está recuperado de lesão, voltou aos treinos com bola hoje. Mas quem ainda vem treinando como titular é o Gabriel Carvalho. Sim. Tendência de que o Gabriel Carvalho seja titular, embora o Bruno Tabata possa viajar já recuperado de dores musculares. Seriam 3 peças reservas no jogo contra o Vasco, Gabriel só no setor do Carvalho, meio campo. Bruno Henrique e Rômulo. Lembrando que o Thiago Maia está sujeito a uma reavaliação, exame de imagem. Nisso tudo, ô Rodrigo, é saber quais são as características do lateral direito que vai entrar. É ofensivo, viu, Guerra? O Internacional depende muito dos seus laterais. Muito, 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 muito. Eu te confesso que eu gostaria de estar dizendo ao contrário aqui, achar que o René vai dar conta do recado, acho que não vai. Então a esperança é o lateral direito. O Guerreiro tem razão em algo assim. Depois que o Roger acertou o time e ele foi encontrando soluções, marcar o Thiago Maia, compensa com outro, perde o Fernando, o Rômulo, ele foi encontrando alternativas. Os adversários fazem a leitura, ele vai encontrando alternativas. Esta de perder os 2 laterais, eu acho que é a mais complexa para ele. A mais complexa. Tu perdeu o Bernabé e o Bruno Gomes ao mesmo tempo, é uma questão assim tática para resolver bem diferente. Porque ela afeta os caras lá da frente, os extremos, ela afeta a saída de bola, a cobertura, não é tão simples. Pode mudar assim. o lado forte do Inter. Pode mudar muita coisa. Afeta tudo. Aqui, o doutor Fernando Gomes, que é presidente do Banrisul, manda dizer o seguinte: ele almoçou com o seu João lá na vinícola campestre e disse que a comida é maravilhosa, um vinho melhor ainda, que eu já sabia, né? Mas em todo caso, agora eu tenho uma queixa, o doutor Fernando Gomes, né? Ficam os gerentes deles ligando para mim, só porque eu atrasei o pagamento. Barbada, né? Guerrinha, quando a gente está em dia, eles não ligam, né? Para dizer obrigado. Não. Uma vez eu estava na redação da 0 Hora. E me ligou o gerente daqui, nós tínhamos uma agência aí na RBS. Ô, Guerrinha, tudo bem? O cara cheio de dedo, o cara querido, meu amigo, tudo, né? E eu digo, e aí, tudo bem? Guerrinha, entrou um cheque sem fundo teu aqui. Eu digo, mas tu me liga quando tem fundo? Não. Então resolve, rapaz, tu tá aí, vai pagando. Dá um jeito. O gerente do Fernando Gomes nunca Fernando Lemos,
Nunca liga pra gente pra dizer que tá em dia, Maurício. Exato. É que sendo a sua conta bancária estar em dia é o protocolo. Quando não está em dia, o cara liga e diz assim, Pedro, tá precisando de alguma coisa? É que o cara deve ter esquecido que ele esqueceu de colocar uma grana ali, entendeu? Não pode ser uma coisa que, na verdade, não é que tava sem, não é que tava sem saldo, é que baixou do 1 milhão, entendeu? Ficou 999 mil, aí o cara, opa, tem alguma coisa errada com o seu Pedro. O gerente disse pro Pedro, seu Pedro, caiu de 1 milhão o seu pagamento da luz aqui, que deu 100 pila. Não, só esses dois shows do Pedro. Paga tudo teu. Esses 2 shows do Pedro aí já dá o meu ano. E olha lá. Só esses 2 shows que ele vai fazer sexta-feira. Vamos dizer que sim. Tá bom. O vídeo aquele, o vídeo aquele. Pedro, no Inter há uma atenção especial à situação física de 2 jogadores, Rafael Borré e Ener Valencia. É uma situação bem mais confortável que a do Grêmio, é verdade, porque o Grêmio joga na quarta, o Inter joga na quinta. Mas ainda assim, o Inter está atento pelo seguinte: o Rafael Borré e o Ener Valencia jogarão em Barranquilha na terça-feira. O jogo é Colômbia e Equador. Barranquilha é uma cidade muito quente. Mas no nível do mar. No nível do mar. Banhada pelo Oceano Atlântico. Terra da O Shakira. Ener Valencia, ele é titular da seleção do Equador. Vai jogar 90 minutos ou perto disso. O Rafael Borré é reserva, mas é um reserva que sempre entra. E o reserva que sempre entra, ele pode entrar 10 minutos ou 40 minutos. Contra o Uruguai ele entrou bem no finzinho, assim, ele não jogou muito tempo, mas enfim, entrou. O Inter está atento a isso. Na quarta-feira pela manhã, os 2 decolarão de Bogotá rumo ao Rio de Janeiro. Chegarão ao Rio na noite de quarta-feira. Da vida. Isso aí. Avianca ou Latam, uma das duas. Tá. Voo comercial. Ou aquela outra também. Tá, mas enfim, Copa. aí chega no Rio. Chega no Rio de Janeiro à noite. E pega o voo pra entre 7 e 8. Não, o jogo é no Rio. O Inter joga no Rio. Eles já ficam lá e serão reavaliados. O Rafael Borré será titular, mas o tempo de utilização do Rafael Borré no jogo contra o Vasco pode ser administrado. Por exemplo, se o Borré entra 40, 35 minutos num jogo desgastante e o Inter detecta que tem algum desgaste, porque ele vai jogar na terça, vai ter uma longa viagem e depois joga na quinta. O Rafael Borré joga na quarta, né? Como é que é? O Borré não é quarta? Não, é terça. É terça-feira. Fecha a fase de eliminatórias, Guerra, e o Inter joga quinta. Joga terça, o Inter joga quinta. Não, joga quinta. Terça, Colômbia. Desculpe, a seleção joga terça. Isso aí. Isso, a seleção joga terça. Então, dependendo da condição física do Borré, ele pode ser substituído antes do habitual. Por quê? Já vem isso acontecendo, tá? O Borré tem saído antes dos 90. Mas ele seria substituído. Como é que é essa administração? Ele seria substituído pelo Valência, que está desgastado também, ou pelo Ricardo Matias? Depende. Vamos supor que o Borré tenha que sair no intervalo. Mas o Ener Valencia jogou 90 minutos pelo Equador e está cansado, não aguenta 45 minutos. Vai o Ricardo Matias, que está com a seleção sub-20 no Rio, mas já fica no Rio. A lógica não é do Borré titular. Na Colômbia não. Na Colômbia é terça-feira. Então, em princípio, ele joga o tempo que tem jogado aqui. E aqui ele não fecha 90. Ele sai antes, ele tem saído antes. Porque o trabalho que ele faz é desgastante sem a bola, né? No último jogo ele já saiu, ele saiu aos 40 e tantos. No último jogo, ou seja, ele ficou bastante tempo em campo. No jogo contra o Criciúma ele saiu um pouquinho mais cedo. É que o trabalho dele, como disse Maurício, ele é desgastante, ele colabora o tempo inteiro, então ele não... É indiscutível, assim, a titularidade do Borré hoje é indiscutível. É porque a gente vem debatendo o seguinte, mas o Borré reserva na seleção da Colômbia não tem tanto problema. O Inter entende que jogar 30 ou 40 minutos na terça, à noite, passar quarta-feira inteira viajando num voo comercial, para na quinta-feira ser titular e jogar 90 minutos é um desgaste importante. Tem que dar uma olhada nisso mesmo. Que o Inter vai administrar. O Valência jogou bem contra a Bolívia, deu 2 assistências e fez um gol de pênalti contra a Bolívia. Dessa vez ele jogou muito bem. Uma assistência, inclusive... Linda. É uma assistência, assim, daquela visão de jogo mesmo, nas costas do marcador pro Plata fazer o gol, né? Uma belíssima assistência. Jogam 3 atacantes lá no time da Colômbia, né? Na Colômbia ou no Equador? No Equador joga o Plata de um lado, joga mais o Valência e o outro cara faz todas as áreas. Vai lá, corre 2 horas pelos outros. Eu não lembro o nome do cara do corredor esquerdo. O Gonçalo Plata entrou jogando e bem. Fez o gol igual ao que tinha feito pelo Flamengo 3 dias antes, o equatoriano. Mas o Rodrigo traz uma questão bem interessante, que é... Porque nós estamos falando de 48 horas, né? 48 horas de recuperação. Eu acho que se o Borré entrar
depois Vai dos jogar 25, 60 minutos. ele joga e começa o jogo. E aí tem que avaliar a valência. Olha, Pô, mas tu imagina Uma aí, Pra viagem- saber se ele vai ser. A viagem de Barranquilha, que é a Porto É longe. é ao Rio, É longe. é longe. Barranquilha é o extremo norte da América do Sul. É Caribe colombiano. É isso aí, lá em cima. Deve ser 7 horas, direto ao Rio. Ou mais. 6 a 7 horas. Ou mais até. Porque é Caribe, né? É Caribe Não sei, colombiano. atravessa a Amazônia inteira. É. Eu já É vi bem esse longe. voo, É ruinzinho. Exato. É ruinzinho, tem, Não, que- e a tem que cidade, analisar bem. O que o Rodrigo disse aí de calor, bota calor. O que Vamos chama lugar- atenção, Rodrigo, é que esse jogo não vai ser às 3 da tarde. Geralmente eles colocam o jogo às 3 da tarde. Pelo horário brasileiro vai ser às 20. A Colômbia utiliza Barranquilha pelo mesmo motivo que a Bolívia utiliza La Paz ou El Alto. A diferença é que a Bolívia conta com a altitude e a Colômbia conta com o calor. Porque Barranquilha é muito quente. E por esse motivo que o Léo citou, eles fazem os jogos mais cedo. Dessa vez não, vai ser à noite. Mas eles utilizam o calor como uma arma, porque os adversários normalmente não estão tão habituados. Veja como isso é relativo, né, Rodrigo? Porque mais da infinita maioria da Colômbia Joga joga nos mesmos locais onde os estrangeiros das outras seleções também jogam, na Europa. Então, Barranquilla, não é que os caras estivessem no domingo, jogaram acostumados com calor e jogam terça porque estão acostumados. Os colombianos que vêm de fora também têm que se readaptar a esse calor, né? Claro. É uma medida bem Mas discutível é, essa, mas... é o que mesmo que se fala de quem jogou na altitude. Porque tu tem um histórico ali. Tu joga muitas corpo vezes tá ali. treinado, é. O corpo está mais acostumado. Mesmo que tu tenha saído para jogar na Europa ou aqui no Brasil, o caso do Borré, tu já jogou muita partida pelo campeonato colombiano, embora o Borré tenha uma participação pequena no campeonato colombiano. Mas tu joga com frequência ali, tu já tem esse hábito. Ao Aí tá contrário do funcionando, Forasteiro. Né? Tá funcionando, deixa. Agora, que nem a Venezuela lá em Maturim, não perdeu para ninguém. Apesar da situação do Vasco, Pedro, de não estar bem na tabela de classificação, o Vasco tem feito jogos bem interessantes jogando dentro de São Januário. Tem uma vitória contra o Bahia que é muito importante, é um time, um adversário que tem jogo jogado. E tem o melhor cabeceador do futebol em atividade. É um do jogo bem futebol difícil brasileiro, pro Inter esse aí, disparado, que contra é o o Vasco. Verratti. E tá em jogo a invencibilidade, né? O Rodrigo traz que o Ricardo Matias pode jogar. O Ricardo Matias fez 4 gols no jogo treino contra o Fluminense, né? Se eu não me engano, tem um jogo terça também. E tem né? jogo terça à noite Contra o Vasco contra o Sub-20. Vasco. Então é mais um elemento, porque tudo bem, ele é jovem, mas joga na terça, para jogar na quinta de novo, Ele não já tem a viagem. Vai estar no Rio, não tem a viagem.